Você pode não gostar do presidente Bolsonaro, pode criticá-lo aí por algumas de suas posturas. Você pode nem votar nele nas próximas eleições. Mas se você analisar friamente o que está acontecendo no Brasil, você não pode deixar de dar razão a ele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes do Bolsonaro ser eleito, ele sempre deixou claras as suas bandeiras: a defesa do liberalismo, o combate à corrupção e várias pautas conservadoras. No que se refere à administração, Bolsonaro conseguiu acabar com as indicações políticas para os ministérios, estancando aquela política do toma lá da cá que reinava nos governos do PT. E os resultados a gente pode constatar facilmente. Hoje nós temos ministros que estão fazendo a diferença, e isso é claro como o dia, né? A gente também não vê mais a Caixa Econômica Federal ou o BNDES a serviço de amigos do presidente de plantão e dando prejuízos gigantescos, ao contrário, né? Com o lucro que estão mostrando aí, qualquer um pode perceber a extensão da roubalheira e da incompetência que existia quando o PT governava o Brasil. O Bolsonaro também conseguiu diminuir significativamente o número de servidores comissionados, que ainda é absurdamente alto, mas diminuiu, pelo menos o que pôde, né? Mas veja algumas promessas que foram cumpridas por ele: acabar com o Ministério das Cidades, criar um superministério da Economia, 13º para o Bolsa Família, não aumentar impostos e tentar reduzir aí a carga tributária, redução de alíquotas de importações e barreiras não tarifárias. Deixa eu ver aqui, simplificar a abertura e fechamento de empresas, não recriar a CPMF, fazer com que os preços praticados pela Petrobras estejam de acordo com os mercados internacionais, acabar com o monopólio da Petrobras na cadeia de produção do gás natural, a independência do Banco Central, que agora o Supremo quer julgar, a implantação de colégios militares nos estados. Ele não conseguiu colocar esses colégios em todas as capitais, mas já conseguiu um avanço aí na implantação em algumas delas. Também auditar e revisar a Lei Rouanet, que era uma galinha de ovos de ouro para os poucos artistas, e alguns deles nem costumavam prestar contas do dinheiro recebido. Fazer repasses para os estados e municípios para investir em saneamento, alterar aí a estrutura federal agropecuária, reduzir o tempo de liberação das licenças ambientais, apesar da pressão de partidos de esquerda que sempre dominaram aí essa área. A gente precisa entender por quê, né? Não alterou a Lei Candir, quer dizer, a promessa era não alterar a Lei Candir para garantir a segurança jurídica aos proprietários rurais, isso ele também cumpriu. Privatizar e extinguir estatais, está tentando fazer isso o tempo todo, apesar da oposição estúpida e de dificuldades impostas por alguns ministros do STF. Outra promessa era não privatizar a Caixa, o Banco do Brasil, Furnas e a geração de energia. Extraditar o terrorista Cesare Battisti, cujo advogado foi o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O credenciamento universal dos médicos, endurecer a legislação com relação a crimes contra as mulheres, reformular o Estatuto do Desarmamento, quebrar o monopólio da Taurus, fabricante de armas, encaminhar medidas contra a corrupção para o Congresso. Essas pautas foram aprovadas nas urnas por 57 milhões de brasileiros, e, nesse particular, o que foi prometido foi feito. É claro que com essa oposição irresponsável, com a contaminação dos poderes legislativo e judiciário, Bolsonaro não conseguiu implementar ainda tudo o que prometeu durante a sua campanha.
Mas ninguém pode deixar de reconhecer o esforço que ele faz para colocar o Brasil nos trilhos e também a sua coerência, independente de você gostar dele ou não. O maior exemplo foi aquela reunião que o ex-ministro Sérgio Moro quis tornar pública, que foi divulgada graças a uma medida, no meu ponto de vista, irresponsável do ex-ministro do Supremo Celso de Mello, que tinha o objetivo de expor e ridicularizar o presidente. Só que o tiro saiu pela culatra. Com a divulgação da reunião, os palavrões falados pelo presidente numa reunião fechada e o próprio desabafo que ele fez, o Brasil todo comprovou que, apesar de não seguir uma liturgia aí esperada por alguns, a coerência do presidente Bolsonaro nunca vai poder ser questionada, sobretudo na defesa das liberdades individuais. O que ele disse numa reunião privada, que em princípio jamais deveria ser divulgada, é o que ele fala para todo mundo, todos os dias, para a população, para pessoas mais próximas e até para aqueles simpatizantes lá no cercadinho do Alvorada. Se a gente fizer um balanço das coisas que ele prometeu fazer e realmente fez, o saldo é muito positivo. E eu digo mais, surpreendentemente positivo, na medida em que ele acumula desde 2019 160 processos encaminhados por aqueles que não querem que o Brasil mude. Para se ter uma ideia, isso equivale a um processo a cada 6 dias de governo. Um processo a cada 6 dias de governo. É impressionante, né? Como é que esse cara aguenta e consegue realizar tudo que a gente está vendo que está acontecendo de bom no país. Agora vamos dar uma olhada nas coisas que ele prometeu e ainda não cumpriu. A primeira delas, que eu me lembro aqui, foi acabar com a reeleição para o presidente e diminuir o número de parlamentares. Cá entre nós, o que você está vendo aí no Congresso, você acha que esses parlamentares vão ser a favor de uma redução de cadeiras no parlamento? Eu acho que não. Quanto à não reeleição, há controvérsias, né? 4 anos, no meu ponto de vista, é muito pouco para uma administração ajustar aí e tocar a máquina pública. Perdão. Mas existe o voto, né? Se o presidente não agrada nos primeiros 4 anos, ele vai ser substituído por outro, e pelo voto. Mas se ele acerta, por que a gente precisa trocar? Não precisamos ter essa obrigação, não faz sentido, né? As pessoas vão escolher aquele que elas acham melhor. Aí ele pode ficar mais 4 anos e depois passa o bastão para o sujeito que vai dar continuidade a ele, e se a maioria não gostar, para o sujeito da oposição. Outra promessa ainda não cumprida pelo presidente foi a redução para 15 ministérios. Essa ele precisa perseguir. Talvez ele possa até aproveitar que alguns ministros vão deixar o governo para concorrer aí a cargos nas próximas eleições, para diminuir ou fundir aí algumas pastas. Mas ele também já reduziu o número de ministérios. É claro aí que a pandemia atrapalhou muito e impediu que a gente voasse em velocidade de cruzeiro. O presidente pode não ter conseguido ainda a renda mínima para todas as famílias brasileiras. Mas durante a pandemia, ele fez o maior programa de distribuição de renda do mundo com a implantação do auxílio emergencial por vários meses. Isso os críticos não reconhecem. Só que há um reconhecimento internacional quando o Brasil foi convidado para participar de uma comissão para a reabilitação econômica do mundo pós-Covid pela OCDE. A criação do Fundo Nacional para Pessoas com Deficiência e de qualquer outro fundo vai precisar esperar, na medida em que vai ser preciso reduzir aí os danos provocados nas finanças do país por essa pandemia que foi politizada por gente responsável, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Com relação ao superávit primário, ele pode não ter conseguido cumprir a sua meta para 2020, mas apesar da pandemia, as perspectivas são as melhores possíveis. E a gente vê o esforço que ele está fazendo para mudar as relações de trabalho, para desonerar folha de pagamento, acabar com a unicidade sindical, apesar da máfia dos sindicatos, que tem o apoio dos partidos de esquerda, que são um câncer
e que impedem o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador brasileiro, que esse pessoal quer representar de qualquer jeito. Olha, aqui no Brasil, nós temos cerca de 16.700 sindicatos. 16.700 sindicatos. Isso representa 91% dos sindicatos existentes no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm 139 sindicatos. E olha que potência é o país, tamanho do país. E o Reino Unido, 168. Aí você vê que essa não é uma tarefa fácil, né? Mas tem que ser perseguida. Outro ponto importante aí prometido pelo presidente foi a redução de impostos e a redução da carga tributária. Com relação a esses dois temas, eu gostaria apenas de dar um exemplo, porque a gente precisa aguardar aí algumas reformas, né? O presidente, recentemente, ele zerou os impostos federais sobre o diesel, temporariamente, e sobre o gás de cozinha, esse aí sem prazo para voltar à cobrança. Só que os governadores, na outra ponta, aumentaram o ICMS, o que impediu a população de usufruir dos benefícios dessa redução. Mas ele, sempre que existe uma brecha viável, ele cumpre a sua promessa, nem que seja parcialmente. Você vê que ele reduziu os impostos de medicamentos para doenças raras, reduziu também impostos de todos os suprimentos necessários ao combate da Covid-19, e até imposto de videogame. Tem outras promessas que não dependem só dele, como a unificação de todos os tributos federais, a reforma do IR, mudar a Base Nacional Comum Curricular, impedir aí a aprovação automática nas escolas, titularizar as terras indígenas e permitir que os índios explorem e vendam a sua produção. Tem mais aqui que eu anotei, acabar com a redução da pena, garantir o excludente de ilicitude para policiais e para civis, reduzir a maioridade penal, acabar com a audiência de custódia, tipificar como terrorismo a invasão de propriedade privada, retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada. Veja que, apesar de todas as dificuldades, a gente percebe que ele não desvia do seu foco. E olha que não faltam agressões, né? Essas aí ele recebe diariamente. Aí a oposição rotula o presidente de genocida, de fascista e de assassino, como sugeriu lá atrás o Ciro Gomes numa live que viralizou aí na internet com políticos de esquerda. O Ciro Gomes falava que isso tinha que ser repetido o tempo todo para que o Bolsonaro ficasse com a pecha de que realmente ele era isso tudo. E você vê, apesar de todas essas agressões, no que se transformou o Ciro Gomes, num zero à esquerda. Depois aparecem os grupos de advogados e de ex-ministros ligados ao PT e aos partidos de esquerda para dizer que o Bolsonaro está rompendo com o Estado de Direito, que está sendo uma ameaça à democracia com a sua sede de vingança. Aliás, essa tese é também compartilhada por parlamentares da oposição e pela maioria dos ministros do Supremo. Eles, sim, são uma ameaça para a democracia. Mas com o apoio do que restou da velha e grande imprensa, eles mudam a narrativa e fazem uma impressionante inversão de valores. O Bolsonaro está só reagindo a uma canalice sem tamanho que estão fazendo contra ele. E agindo sempre dentro das 4 linhas da Constituição, para desesperar aí os opositores que não queriam isso. Todo mundo queria que ele provocasse uma ruptura. Mas quem rompeu com a harmonia dos 3 poderes foi o STF. E eu diria para você que em 2 momentos. Primeiro, quando abriu o inquérito do fim do mundo, como disse o ex-ministro Marco Aurélio Mello. E o segundo, mais recente, quando seu presidente Luiz Fux cancelou aquela reunião com os representantes dos 3 poderes da República. Só que eles não contavam que o presidente fosse conseguir 2 coisas que eles sempre desprezaram: a sua resiliência e o apoio da maioria da população brasileira. Diferentemente aí do presidente Bolsonaro, os ministros do nosso Supremo
não lutam pelo Estado de Direito, né? Mas sim pelo Estado do Direito, que é bem diferente. Essa turma defende o Estado daqueles que estudam direito e chegam ao Supremo Tribunal Federal sem terem feito um concurso para juiz ou recebido um voto sequer dos eleitores brasileiros. Eles estão apavorados com o que pode acontecer no dia 7 de setembro próximo. Só que eu não estou falando aqui de invasão, ruptura ou qualquer outra coisa parecida, não. Eu falo da dimensão que essas manifestações poderão alcançar e da conscientização da população brasileira. E isso vai mostrar que essa população quer uma reação mais dura do presidente contra aqueles que estão usurpando os seus poderes e realmente ameaçando a nossa democracia. Eles sabem, para desespero dessa casta privilegiada, e que a reação vai se dar dentro das 4 linhas da Constituição, e se acontecer, eles não vão poder fazer nada contra a governabilidade e a verdadeira democracia defendida pela população, que está cansada de ser explorada por poucos que acabam se perpetuando no poder. 7 de setembro está chegando.